programa para quem gosta e entende de jornalismo e comunicação. E o tema hoje não é nada mais, nada menos do que jornalismo investigativo, que é uma coisa que todo mundo adora falar e quer muito saber, né? Para tanto, eu trouxe aqui o Guilherme Alpendre, que é jornalista e secretário executivo da ABRAGE, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. O Guilherme tem bastante para falar para a gente, sobretudo porque está prestes a acontecer mais um Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo, né, Guilherme? Então, boa tarde. Exatamente, Thaís. Obrigado pelo convite. Boa tarde. O nosso congresso acontece daqui a pouco mais de 2 semanas, pouco menos de 2 semanas. Na quinta-feira, dia 24 de julho, é que é a nossa abertura. Então, a gente está aqui nos últimos preparativos, os últimos detalhes, um pouco enlouquecidos, como sempre. O congresso é bastante grande. A ABRAGE, embora já esteja fazendo o seu 9º congresso internacional, ainda tem uma estrutura bastante pequena. Então, a gente se desdobra para conseguir fazer um excelente encontro. Guilherme, eu queria que, para a gente introduzir o programa, que você explicasse mais para o nosso internauta o que é a ABRAGE, quais são os princípios dela, enfim. Perfeito. A ABRAGE é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Ela foi fundada em 2002, numa reação de jornalistas à morte do Tim Lopes. Aquela triste ocasião foi um estopim para que vários repórteres, veteranos, editores se juntassem e pensassem numa maneira de unir a categoria profissional e criar uma entidade que pudesse dar apoio em treinamentos, que pudesse defender interesses, que pudesse aumentar a segurança no trabalho. E aí, a partir de uma troca de e-mails, da qual participaram alguns dos meus atuais chefes, alguns dos diretores e conselheiros da ABRAGE, foi decidido que se criasse uma associação de jornalismo. Ela é inspirada em um modelo que existe nos Estados Unidos desde os anos 70, que é o IRE, Investigative Reporters and Editors, que funciona da mesma maneira. Um grupo de jornalistas que se une numa associação e elege uma diretoria que então trabalha fazendo projetos, desenvolvendo algumas ideias que ajudam o profissional a ser um profissional melhor e ajudam a categoria a ser um pouco mais forte, mais visível. E no caso da atuação da ABRAGE, que tem bastante olhos para a questão da segurança, também que seja uma atuação mais segura. Certo. Bom, no Brasil, o jornalismo investigativo tem muita gente que acha que ele está morrendo junto com o enxugamento das redações. Como que a ABRAGE enxerga isso? De fato está, não está? A ABRAGE vê com muitos bons olhos diversas iniciativas muito interessantes que têm aparecido recentemente. Então, claro, existe uma crise de modelo jornalístico, então existe uma crise de grandes empresas que têm grandes redações e que publicam grandes jornais com um pacote fechado de notícias que vem impressa no papel. Esse é um modelo que, realmente, com queda de anúncio, com diminuição de circulação, esse modelo está em risco, em crise. Mas, ao mesmo tempo, o que foi o estopim dessa crise nesse modelo foi o surgimento da internet. Então, você tem, ao mesmo tempo, o remédio e o veneno, né? De repente, a saída para esse modelo em crise é apostar na área digital. E isso tem acontecido não só com grandes empresas que já têm tradição, mas também com iniciativas independentes e novas, com gente que está começando agora a atuar. Os coletivos, de repente, podem ser uma iniciativa. Também. Tem diversos modelos, diversas formas de tentar. O grande desafio, embora haja muitas tentativas e muitos projetos legais e muita reportagem boa sendo feita, o grande desafio é procurar um modelo de negócio. É achar algo que consiga remunerar de maneira justa o repórter que dedica semanas, dias, meses, horas, não sei, a uma boa reportagem que seja publicada na internet, ou via Facebook, ou no Twitter. Mas a ideia é como é que a gente consegue fechar a equação de remuneração desse trabalhador. Até porque, gente, reportagem investigativa, a reportagem em si é caro pra caramba para ser produzida, embora muita gente não saiba disso. Bom, você que quer participar aqui com a gente, fazer perguntas para mim, para o Guilherme, sobre o tema do programa de hoje, sobre jornalismo investigativo, sobre o congresso que a gente vai falar daqui a pouquinho, é bem fácil.
só usar as hashtags TV da internet ou a hashtag Imprensa na TV, que você fala com a gente pelo Twitter ou pelo Facebook. Pode também me chamar lá no meu perfil do Facebook, sempre tem uma foto lá falando a respeito do programa. Comenta lá embaixo que a gente conversa também sobre isso, ok? E a gente já tem uma perguntinha aqui para você, viu? O Adriano Santos, que está sempre aqui com a gente, obrigada, viu, Adriano? Ele quer saber se o Brasil é um dos países líderes em jornalismo investigativo ou se não, se a gente tem muito para caminhar. Eu estaria sendo leviano se eu respondesse essa pergunta, porque são quase 200 países no mundo. Eu não conheço o jornalismo de todos eles, não falo a língua de quase nenhum deles, mas assim, existem grandes iniciativas no Brasil que são muito legais e muito elogiáveis, e existem também, por exemplo, a ONG Repórter Brasil, que produz jornalismo investigativo com bastante foco em cadeia produtiva, em estado da mão de obra, né, em verificar se a mão de obra que está sendo usada num determinado ramo da indústria, ela está sendo respeitada em termos trabalhistas, em termos de segurança. Tem também a Pública, que foi fundada há alguns anos por 3 jornalistas muito competentes que têm feito bons trabalhos. De uma maneira um pouco diferente, tem a Vice Brasil, que tem feito algumas coisas novidadeiras na internet. No ano passado surgiram coletivos que vieram com uma proposta que acabou sendo atropelada pelos protestos de junho e ainda não conhecemos essas propostas realmente no formato final. Acabaram de lançar um site aí da Mídia Ninho, estamos começando a conhecer agora. Acabou de sair a Ponte, que é uma união A Ponte não, desculpa, é só Ponte, eu sempre coloco esse A. Também não é a pública, é pública. Né? É pública e não, ponte. Gente, é um artigo, tá? Ele não está falando que é um A do nome. É um artigo. É isso, é um artigo. É um artigo. A Ponte, que reúne um timaço de jornalistas, são 20 repórteres e que vai cobrir só... Muito boa, né? Muito boa, vai cobrir só jornalismo policial. Então, esses são alguns exemplos muito legais de jornalismo independente, de grandes reportagens de jornalismo investigativo que está aparecendo no Brasil. Nos Estados Unidos tem uma série de outras empresas que vêm fazendo isso. Tem grandes revistas de grandes grupos que publicam só online, que fazem boas reportagens. Tem a própria ProPublica, que é uma das primeiras nesse modelo non-profit. Tem toda a rádio pública dos Estados Unidos, que é muito grande, muito poderosa e é financiada, na maioria do seu orçamento, por ouvintes e por fundações que doam, não pelo Estado, embora o Estado também aporte alguma coisa. Tem iniciativas de rádio, tem uma rádio no Peru que chama Rádio Ambulante. Ela não fica no Peru, ela é uma rádio na internet, que também produz boas reportagens. Então, tem pipocado muitas coisas interessantes. Eu não saberia colocar o Brasil num ranking, Adriano, de qual é dos países, qual é em que posição o Brasil estaria em termos de desenvolvimento do seu jornalismo investigativo. Mas eu acho que estamos vivendo um momento bastante frutífero. Esqueci de outro, o Indie Journalism também, do Felipe Seligman, Breno Costa, também vai ser lançado agora, se é que já não foi há poucos dias, mas está por aí. Então, estão aparecendo muitas coisas legais com gente muito qualificada. Isso não estou vendo aventureiros nesses novos projetos. Estou vendo gente com muita experiência que certamente já conquistou um lugar ali dentro do jornalismo brasileiro e que deverão fazer um excelente trabalho. Que é uma ótima notícia, né? Bom, para vocês que não sabem sobre o projeto Ponte, que a gente acabou de falar aqui, o Imprensa na TV, em sua última edição, entrevistou a Cláudia Belfort e o Bruno Paes Manso, que fazem parte da Ponte. Então, se vocês quiserem saber mais, é muito fácil também. Basta acessar nossa página do Imprensa na TV, www.portalimprensa.com.br/Imprensa na TV. Lá tem todos os programas que a gente já fez aqui na íntegra para vocês assistirem, entenderem tudo. Inclusive este aqui também entra na íntegra logo que acaba, poucas horas depois, a gente já está com ele no ar lá, viu, Guilherme? Bom, queria saber agora um pouco do Congresso, né? Porque eu cheguei aqui, vou contar para vocês, o Guilherme estava enlouquecido lá no computador resolvendo problemas do Congresso do Abrage, né? Os percalços do caminho, vamos dizer assim. A produção de um evento desse não é fácil, Fazer um evento desse tamanho realmente é bastante detalhe para a gente pensar, né? Desde passagens aéreas, reservas de hotéis, cuidado com tradução simultânea, com receptores, com conectores, com vídeo, testes. Eu vou sair daqui, aliás, e vou lá fazer uma visita técnica na Embi Morumbi, né? O nosso 9º congresso vai ser em São Paulo de novo. O 8º congresso do ano passado foi no Rio de Janeiro, foi uma conferência global muito grande. Nesse ano a gente volta para São Paulo. Entre as muitas atrações que vai haver no congresso estão
Por exemplo, a Ponte, ou só Ponte. O Bruno Paes Manso vai estar com a gente, junto com o André Caramante e a Laura Capriglione. Vai ser um painel com os três falando sobre esse novo projeto, falando sobre jornalismo policial. Aliás, é até curiosa essa história porque nós convidamos o Bruno Paes Manso e o André Caramante para falar num painel sobre jornalismo policial. Isso há muitos meses, em janeiro ou fevereiro. Depois nós convidamos a Laura Capriglione para ser a moderadora. E aí depois eles lançaram a Ponte, em que havia os três Todos juntos. eles, Bom, né? agora é só a gente mudar o nome do painel de vocês, de jornalismo policial, para a Ponte. O tema já funciona. Né? Exatamente. Guilherme, você estava falando que são 200 palestrantes, né? Como é que vocês definem esses temas, essas pessoas que participam do congresso? Porque a gente pra caramba, né? É muita gente, é. Esse ano vai ser o congresso com a maior grade de todos os nossos 9 congressos até hoje. São 3 dias de evento, cada dia são 4 horários de palestras e em cada horário a gente tem de 11 a 15 palestras simultâneas. Então isso dá mais de 110 painéis diferentes. Muita coisa. E cada painel tem 1 ou 2 palestrantes e mais um moderador. Então são mais de 200 profissionais que se dedicam a ir lá e a ensinar, a transmitir conhecimento para quem for ao nosso congresso. Como é que a gente faz para definir? Então, todo ano a diretoria da Abrage passa o ano observando tendências, lendo o noticiário, procurando grandes destaques internacionais. Alguns de nós vão para outros congressos fora do país. E aí a ideia é trazer um pouco daquilo que pode ser útil e inspirador para jornalistas brasileiros. A ideia é que jornalistas brasileiros tenham acesso a ideias novas e com essas ideias possam fazer um trabalho sempre melhor. Então, por exemplo, nesse ano a gente vai trazer dos Estados Unidos um pessoal da rádio pública americana, da NPR, National Public Radio. O pessoal fez uma reportagem sobre uma camiseta. Como é que foi a reportagem? Eles fizeram um crowdfunding na internet e falaram, olha, vocês querem uma camiseta? A gente vende a camiseta para vocês por $20. Só que além da camiseta, a gente também vai entregar uma reportagem sobre como a camiseta foi feita. Uau. E eles conseguiram arrecadar muito mais do que eles esperavam e fizeram uma reportagem multimídia que tem vídeo, tem áudio, tem texto, tem fotos maravilhosas e você navega num site especial em que eles fazem a camiseta desde a compra do algodão, e aí contam a história do algodão nos Estados Unidos, a situação das fazendas. É um programa de economia. Como estão as fazendas, como era o algodão, como é o ciclo do algodão nos Estados Unidos. Colocam esse algodão num container, contam a história do container, mandam o algodão para Bangladesh, fazem o fio, fazem a malha, voltam para a Colômbia, cortam a camiseta, embarcam de novo nos Estados Unidos. E eles fizeram essa reportagem toda com crowdfunding. É uma história super bacana. Então, assim, algo que pode servir de inspiração a um jornalista brasileiro. Ao mesmo tempo, a gente também tem painéis que são de técnica pura. Então, o Zé Roberto de Toledo, que é o atual presidente da Abrage, ele vai dar um curso de 1h30 sobre como usar informações de saúde que estão disponíveis no site do DataSUS, que é a área de estatísticas do Ministério da Saúde. Então, esse painel é para quem quer trabalhar com saúde e quer aprender a usar aquela ferramenta. É 1h30 de painel. Eu também vou dar um curso no Congresso nesse ano, que vai ser como usar a base de dados de importações e exportações do Ministério do Desenvolvimento, que é uma fonte super útil de pautas para quem trabalha tanto na área de economia quanto na área de comércio exterior, até mesmo em pautas de cotidiano, você consegue entender ali um aumento do preço da cebola só de olhar a balança comercial. É muito interessante essa base de dados. Tem curso de Excel, tem curso de estatística, tem curso de direito para jornalistas. São coisas importantes para profissionais e para a profissão, né? Exatamente. A gente tem esses dois tipos de coisa. Alguns debates, alguns painéis são debates sobre jornalismo, debates sobre alguma área de cobertura, e outros painéis são cursos focados para você aprender uma técnica. E isso tem feito a procura por esses cursos da Abrage crescer. As pessoas fazem o curso e realmente percebem que há uma diferença na qualidade daquilo que é produzido depois de fazer um treinamento desse. Você adquire uma técnica nova. Aliás, eu indico para vocês o curso que o Guilherme dá de jornalismo, de pesquisa no Google, pesquisa de dados no Google. Ele fez isso lá na minha pós-graduação, na SPM, o curso que já acabou, infelizmente, né? Infelizmente, de direção editorial. Tive uma palestra com ele sobre as pesquisas. Gente, ajuda muito e tem muita coisa que a gente não sabe usar e que é muito simples, né? Exatamente. Detalhes simples são o ovo de Colombo, né? Alguém vai e ensina, a gente... Como é que eu nunca percebi isso? Exatamente, é muito legal. Bom, para vocês terem um gostinho a mais do Congresso da Abrage, eu vou mostrar para vocês um videozinho. Toca lá.
Porque o repórter que pensa que ele é um lobo solitário, ele acaba só como solitário. Ele depende de uma estrutura de retaguarda, que se ele não tiver, ele sozinho não vai conseguir nada. Me parece que a televisão do Brasil, fora uma exceção que é evidente, ela não prima pelo apoio ao telejornalismo. Então você vê televisões aí que faz um jornalismo burocrático só para cumprir tabela, que não empenha a empresa no jornalismo investigativo. Então, aí o jornalismo acaba não existindo, porque o jornalismo, ou ele é investigativo, ou ele não é jornalismo. Então esse processo de conquista de confiança é o mais difícil e ao mesmo tempo é o mais fascinante. É a oportunidade no dia a dia de você aprender muito com a história do outro, né? Se as pessoas se dispõem a te ouvir, um escritor, por exemplo, se te dá o acesso, ele às vezes fica 5, 6 anos para escrever um livro. De repente você, repórter, tem a oportunidade de tê-lo frente a frente, passando o conhecimento dele para você em breves horas de trabalho. Acho que se você pensar só na segurança, você muitas vezes não realiza o seu trabalho. Mas eu acredito assim fortemente de que o bom senso acaba prevalecendo. Então acho que a calma é essencial. Eu falava para as pessoas, olha, o importante não é a minha história. Mesmo que eu seja vítima de alguma coisa, isso não tem importância nenhuma. Eu sou um passo de um repórter. O importante são vocês. Eu estou aqui para observar a história de vocês. Se vocês não querem deixar, infelizmente preciso dizer para vocês que eu não vou desistir. Enquanto estiver vivo, estarei observando, porque eu acho que vocês são muito importantes. Eu trabalhei muito com focas. Sempre gostei de trabalhar puxando um jovem para aprender. Porque no jornalismo você não tem uma fórmula. Para cada matéria você tem que encontrar um caminho. Esse que é uma das coisas mais bonitas da nossa profissão. Não existe uma fórmula pronta. Para cada reportagem é um desafio. E para cada desafio você tem que buscar o caminho que vai te levar àquela solução final. De volta aqui no Imprensa na TV, não esqueçam, se quiserem falar com a gente, facinho, hashtag TV da Internet ou hashtag Imprensa na TV. Estamos aqui doidos para ouvir mais perguntas e questões de vocês, internautas. Guilherme, e me conta um pouquinho mais do Congresso, você falou que gostaria de comentar até. Pois é. As pessoas convidadas são muito qualificadas, né? Muito, muito. Esse foi um painel que a gente fez lá no Rio de Janeiro, que foi muito legal, que era o Zé Hamilton Ribeiro junto com o Caco Barcelos contando histórias de grandes reportagens que os dois fizeram. E como os dois se descobriram repórteres. Isso foi um presente para quem estava lá no Congresso. Foi tão procurado, que a gente acabou com a anuência da dupla, a gente fez 2 sessões seguidas. Tá brincando? Tanta gente queria ver que, não, tudo bem, a gente faz uma versão aqui de 1 hora, depois o pessoal sai, entra outra turma, a gente apresenta de novo. E no finalzinho do vídeo tinha uma entrevista com a Elvira Lobato, que também esteve no nosso Congresso ano passado, estará no Congresso desse ano. Ela que tem uma carreira de muitos anos como repórter na Folha de São Paulo, sempre foi repórter, né? Algo raro no jornalismo, as pessoas normalmente depois de uma certa idade acabam acumulando funções administrativas dentro das redações. A Elvira não, a Elvira seguiu repórter até deixar a redação há pouco tempo e foi só repórter. Então, ela tem uma série, ela é fantástica, ouvi-la é sempre muito inspirador. E a Elvira foi aquela mulher a repórter que sofreu um assédio incrível, né? Um assédio jurídico enorme por parte da Universidade do Reino de Deus, por uma matéria que falava sobre o acúmulo de bens que os dirigentes da Universidade tiveram conforme, né, a igreja foi crescendo. E foi feia a coisa pro lado dela, né? Foi. É um marco, né, na história das agressões judiciais contra jornalistas. Foram quase 200 ações, ela ainda tem que responder algumas. E o grande problema desse assédio judicial que ela sofreu é que, como as ações eram em tribunais de pequenas causas, ela não podia mandar uma representante, ela tinha que ir pessoalmente nas audiências. Exatamente. Então, ela e a advogada da Folha de São Paulo, que é a Thaís Gasparian,
viajaram o Brasil inteiro. Ela até fala, ai, foi bom, conheci tanto lugar que eu nunca ia conhecer. Eu via de pensamento positivo. E tinha vezes que eles tinham que entrar com recurso, porque as audiências aconteciam no mesmo horário, na mesma data, em extremos opostos do país, né? Era impossível. Foi uma situação muito, muito interessante. Infelizmente, ainda tem bastante situações assim, que a própria justiça tem atrapalhado o trabalho de jornalistas. Então, casos de censura judicial têm sido muito frequentes, infelizmente, e a gente, a Abrage, está até se preparando com um projeto novo, que eu ainda não posso falar muita coisa, que talvez a gente faça o lançamento lá no Congresso, mas a ideia vai ser monitorar esses pedidos judiciais de remoção de conteúdo, principalmente durante o período eleitoral. Durante o período eleitoral, isso aumenta de um jeito espantoso. Então, é sempre coligações, partidos, candidatos, pedindo para que jornais, revistas, redes sociais retirem postagens, para que os próprios, no caso de uma rede social, que a rede social monitore os usuários para que uma postagem como aquela não volte a se repetir, que é algo bastante difícil de acontecer. Esse monitoramento é muito difícil de ser feito. Então, esses casos aumentam muito durante as eleições e a gente vai esperamos aí fazer um projeto muito legal de monitoramento desses casos, de contar quantos são, tentar fazer uma estatística para entender esse fenômeno e conseguir atacá-lo no futuro de um jeito mais eficiente. Já houve casos de blogueiros, para vocês terem uma ideia, que um foi censurado, o caso do Fábio Panunzio, por exemplo, que ele foi censurado por um político, aí teve uma outra mulher, uma outra blogueira censurada por outro político, e eles começavam a trocar as postagens, né? Então ele não podia falar sobre ele mandava para ela, e ela não podia falar, mandava para ele, e eles continuavam postando, só que postagens trocadas, para poder continuar trabalhando. Acontece muito mesmo. O Antônio está aqui com a gente. Obrigada, Antônio, lá de São Luís do Maranhão. Muito bom, né? Obrigada. Venha para o Congresso, venha para São Paulo. Não é? Obrigada por estar aqui com a gente. Eu já vou trazer a sua pergunta. Ele quer saber o que você acha do jornalismo investigativo, se ele é amparado judicialmente e se o jornalista que opta por fazer esse tipo de matéria, se ele acaba sendo muito mais vítima de achaque, de ameaças ou até de ameaças que chegam às vias de fato, como a gente viu várias vezes nesse ano no Brasil, né? Tá, só para esclarecer, Antônio, né? Isso. Antônio, só para esclarecer, quando a Abrage fala em jornalismo investigativo, a gente enxerga isso como sinônimo de bom jornalismo, de jornalismo bem feito, jornalismo de profundidade, jornalismo com a maior diversidade de fontes possível ouvida, um jornalismo com a intenção de defender o interesse público, um jornalismo que faça mais justiça do que injustiça. Essa é uma série de conceitos que nos ajudam a nortear o que a gente entende por jornalismo investigativo. Estou fazendo essa parte porque muita gente confunde jornalismo investigativo com jornalismo policial. Sim, então muitas pessoas acreditam... de denúncia e ponto, exatamente, né? Acreditam que o jornalista investigativo é aquele que, junto com a polícia, com uma lupa na mão, mais parecido com um Sherlock Holmes, é que vai fazer uma grande descoberta e vai, então, junto com a polícia, fazer justiça. Está bastante distante do conceito que a Abrage vê como jornalismo investigativo. Então, o nosso jornalista investigativo muito provavelmente, ele passa mais tempo analisando documentos e planilhas eletrônicas do que perseguindo bandidos num carro em alta velocidade. Feita essa distinção, feita essa explicação, eu acho que existe, sim, um grande risco de ações judiciais contra jornalistas, isso por alguns motivos. Primeiro, porque muitos repórteres trabalham no âmbito local e acabam sendo alvo de pressões locais, como os próprios juízes locais também acabam sendo alvo dessas mesmas pressões. Então, é muito comum que, em primeira instância, haja decisões desfavoráveis a jornalistas, ou seja, o jornalista é condenado a não mais escrever sobre determinada pessoa, ou é condenado a indenizações muito altas que acabam com a empresa jornalística. Sim. Isso é uma outra maneira de atacar a liberdade de expressão. Tem um problema que também chama a atenção da Abrage, que é a questão da criminalização dos crimes contra a honra. Então, você tem um Código Civil e um Código Penal. E em ambos aparecem essas figuras de injúria, calúnia e difamação. E há uma tendência global de se acabar com pena de prisão, que é isso que é o Código do Direito Criminal, descriminalizar, acabar com a prisão, pena de prisão para crimes de
injúria, calúnia e difamação, Sim. e deixar isso no âmbito civil, no âmbito de multa, no âmbito de direitos de resposta. Isso, no Brasil, ainda existe essa lei, ainda está no Código Penal. Então, ainda há risco e ainda há jornalistas que são presos por algo que escreveram. Recentemente, agora não consigo me lembrar onde foi o caso, mas um jornalista foi condenado a 1 ano de prisão por ter publicado uma reportagem. Isso é algo que nos preocupa bastante. Agora, Antônio, se a gente considera também que o jornalismo investigativo é aquele bem feito, aquele que ouve todos os lados, é aquele que procura fazer a justiça e não a injustiça, aquele que defende o interesse público, então a gente acredita que esse jornalista terá meios para se defender de um eventual ataque judicial que ele possa sofrer. Então, muito frequentemente, depois que um caso local ganha repercussão nacional, e a Abrage tem um trabalho forte nisso, de ouvir repórteres locais e fazer com que as demandas deles sejam repercutidas até internacionalmente, isso faz com que ele frequentemente vença essa batalha judicial. Uma decisão liminar que proíbe ele de escrever alguma coisa é revertida quando vai para o julgamento do mérito. Então, há de fato, há um risco, mas quando o jornalista é sério, o jornalismo é bem feito, esse risco frequentemente ele é revertido no Brasil. Você concorda que essas matérias de fôlego, essas mais bem feitas, mais compridas, que deveriam chamar bastante a atenção do leitor, elas estão se afastando dos meios tradicionais? Elas estão se afastando, por exemplo, dos grandes jornais? Você acha que não? Não sei. Eu considero a revista Piauí, por exemplo, um meio tradicional. É uma revista, até tem um tamanho de revista tradicional, ela é bem grande, é uma porção de texto e tem excelentes reportagens investigativas. Então, é uma pergunta difícil de responder, quer dizer... Aliás, se alguém quiser perguntar, Daniela Pinheiro, da revista Piauí, estará no congresso deste ano, falando sobre como se produz uma reportagem de fôlego, como as que ela produz e as companheiras dela e os companheiros dela da revista Piauí também. Então, assim, no jornal, o que o jornal está fazendo? O jornal está procurando o seu nicho ali, tentando adaptar o seu formato às necessidades de pessoas que hoje são muito diferentes do que eram os leitores há 50, 60 anos. Então, hoje a pessoa precisa, talvez, ler uma informação mais curta, mais rápida, em blocos separados de informação, opinião. Então, os jornais estão procurando modelos disso. O que não impede, por exemplo, eu gosto muito de ler o Globo. E o Globo frequentemente traz perfis, no domingo, principalmente no fim de semana, perfis enormes, em páginas inteiras. Tem no sábado um caderno que chama Prosa e Verso, que tem excelentes reportagens também, perfis, às vezes até poesia na última página, no verso. A Folha tem um negócio legal também, que chama Minha História. A Folha tem o Minha História, normalmente é curto, né? Aquela narração em primeira pessoa. Uma página. Mas assim, a grande reportagem de fôlego, a própria Ilustríssima tem publicado aos domingos reportagens muito bacanas. O Cotidiano traz sempre uma reportagem sobre, recentemente da Cantareira também, grandes reportagens sobre aquilo. Não sei se a gente pode dizer que está se afastando dos meios tradicionais ou se cada meio acaba encontrando o seu tamanho para fazer uma grande reportagem. Às vezes uma grande reportagem é bastante curta. Verdade. A gente gosta de grandes reportagens, a gente imagina uma coisa grande, às vezes uma coisa que é menor acaba trazendo muita coisa, muita tem informação. Uma história dos anos 80, do Jânio de Freitas. Ele fez uma reportagem... O Jânio foi homenageado no Congresso da Abrage de 2012, que também foi aqui em São Paulo, o 7º Congresso de Jornalismo Investigativo. Então, o Jânio de Freitas ele fez essa reportagem nos anos 80, que era sobre uma fraude na licitação da Ferrovia Norte-Sul. E aí, o que ele fez? Ele descobriu com uma fonte que a licitação ia ser fraudada e publicou um anúncio na Folha de São Paulo, no meio dos classificados, com os lotes e as empreiteiras que venceriam cada um de maneira cifrada. Então, o nome do anúncio era lotes, e aí tinha lá 1 e 2 iniciais, 2 outras iniciais, 3 outras iniciais. Uau. Quando saiu a licitação, confirmava aquele anúncio, aí saiu na primeira página da Folha algo de 2 colunas, assim, algo bem pequeno. Eu transcrevi isso para uma página de Word, eu acho, comi uma página de Word. Ele escreveu 2 colunas falando a licitação foi toda fraudada, a prova está aqui, conforme a Folha antecipou neste anúncio, bateram todos os vencedores, veja só e tal. Certamente o governo está mancomunado com as empresas. Pronto, não precisou mais nada.
E é uma reportagem que entrou agora num livro, numa coletânea de reportagens que chama 100 anos de jornalismo investigativo, que em inglês eles chamam de muckraking, que é o que desvenda grandes malfeitos, principalmente corporativos. Uma das reportagens que está neste livro é esta do Jânio de Freitas, Bacana. com um artigo que a gente escreveu, eu e a Ângela Pimenta. Escrevemos juntos um artigo para introduzir essa reportagem. E a Ania Schifrin, que é a organizadora deste livro, adivinha? Estará no nosso congresso agora, 24, 25 e 26 de julho, inscrições abertas no site da Abrage. A Ania, www.abrage.org.br. A Ania vai vir para cá especialmente para falar sobre esse livro. A gente está numa briga alfandegária aí para ver se consegue trazer alguns exemplares para cá, porque o lançamento está sendo, acho que na semana que vem, nos Estados Unidos. Eu não sei se dá tempo de a gente mandar isso para ser importado pelo Brasil, mas esperamos que a gente tenha pelo menos alguns exemplares. Que bacana. Bom, para dar para vocês mais um gostinho e mais uma vontade de estar no Congresso da Abrage, porque realmente é bem bacana para quem se interessa por jornalismo, para estudantes, para associados e profissionais, mais um videozinho para o Guilherme tomar uma aguinha e a gente já volta. Eu acredito profundamente que todas as pessoas têm uma história fascinante para contar, né? Tem gente que diz, quando alguém diz que sua vida dá um romance, fuja, né? Eu não, eu corro para perto, assim. Mas às vezes eu fazia esse exercício de parar em alguma rua, em alguma esquina, com meu bloquinho e uma caneta, e esperar a primeira pessoa que viesse falar comigo, que eu contava a história dela. E sempre era uma história extraordinária, porque se tu souber escutar, é uma história extraordinária. A gente está num momento muito novo, né? Eu fiz 2 grandes reportagens que eu estou escrevendo ainda, e banquei com as minhas economias, que estão acabando. Então, como todo mundo nesse momento, eu estou procurando formas de financiar as minhas reportagens e também buscando criação de espaços para essas reportagens. Eu estou na busca, como todo mundo, nesse momento. Eu acho fascinante. Não é um momento fácil, porque tudo que tira a gente do chão não é fácil, mas é muito mais interessante, né? Muito mais fascinante. E não tem resposta ainda. De concreto, eu posso dizer assim, é escutar com todos os sentidos, né? Mas escutar assim no sentido de que tu não vai interromper a pessoa porque tu acha que ela tem a pretensão de achar que sabe o que ela vai dizer, ou porque tu quer que ela diga algo que seja tu e não ela, que seja a comprovação da tua tese e não a história dela, ou porque tu acha que ela está demorando muito, né? Escutar é isso. De volta aqui com a Imprensa na TV, e para informação de vocês, Eliane Brum estará no Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo agora nos dias 24, 25 e 26 de julho em São Paulo. A Eliane vem contar como é que está sendo ainda, né? Quando ela chegar lá vai ser como foi, a experiência de pela primeira vez cobrir futebol. Ela nunca tinha feito essa cobertura, Folha, e ela está fazendo uma cobertura muito legal para a Folha de São Paulo. As colunas que ela tem escrito para o País Brasil também são sobre futebol. Ela tem dado um olhar todo novo para, por exemplo, uma de que eu gostei muito foi sobre o que acontece antes da coletiva da CBF. Então, quem é o cara que testa o microfone, o cara que controla a entrada dos jornalistas, como eles se inserem naquele meio. Uma coluna saborosíssima que a gente não... Desculpa, a gente pensa, nunca leria na crônica. Claro, a crônica esportiva está interessada na coletiva, não na mise-en-scène daquelas pessoas. Isso foi muito legal. E a Eliane topou, ela estava com um pouco de receio. Eu nem sei como é que eu vou falar de uma coisa que eu nunca fiz, nem sei se vai ser bom e tal. E ela topou o nosso convite e vai vir falar sobre isso. E mais do que isso, a Eliane também vai... a gente convidou ela para ser coordenadora de uma mesa. Então, a gente às vezes tem padrinhos de mesas. Os jornalistas têm um interesse e eles vão lá e apadrinham uma mesa e escolhem a programação, montam a programação. Então, a Eliane fez um painel com
o Laerte Coutinho, ou a Laerte Coutinho, e a Letícia Lanz, para falar justamente sobre cobertura da diversidade sexual, como a diversidade sexual aparece na imprensa, qual é a luta das pessoas que defendem o gênero queer para que a imprensa cubra isso com mais respeito e com mais retidão, né? Retidão, que siga, que chame as coisas pelos seus nomes corretos, né? É um assunto que ainda desperta muito tabu, ainda é cercado de tabus, desperta alguns receios e alguns preconceitos. Então a ideia desse painel é mostrar para o jornalista, olha, em casos assim, as questões devem ser tratadas desta maneira e não desta, porque é assim que as coisas são. Então também imagino que vai ser um debate muito legal, mesmo porque a Letícia e a Laerte têm uma relação muito próxima com a grande imprensa e entendem muito como é que essa grande imprensa funciona e vão certamente fazer uma análise muito bacana. Um outro padrinho de mesa é o João Paulo Charlot, que é foi repórter do Estadão há muito tempo, já trabalhou com a Abrage em alguns projetos, com estudantes principalmente, e agora trabalha na Conectas Direitos Humanos. Ele está cuidando de uma mesa que ele inventou, que é muito interessante, que chama Ops, Errei. Então, são grandes jornalistas contando que também eles escorregam. Estão confirmados Clóvis Rossi, quem mais está também? São 200 palestrantes, eu sempre esqueço de algum. Heródoto Barbeiro também está confirmado. E a gente estava para confirmar mais um, que eu não me lembro se era Ana Paula Padrão, mas são 3 repórteres. A gente chamar Mário Sérgio Conte nessa aí. A gente já fez o convite, estamos esperando a resposta. Mas essa mesa foi bolada muito antes dele ter feito a entrevista com o falso Filipão. E é interessante isso, porque a ideia desse painel é mostrar para um jovem estudante ou para um jovem jornalista que, olha, mesmo grandes caras já cometeram erros, e esses erros serviram para que eles aprendessem alguma coisa. Então, compartilhar esses erros vai ser importante por esses dois lados. Pela lição que foi aprendida e para que as pessoas também saibam que nem um cara que tem anos de janela está livre de cometer um erro, uma gafe. Às vezes rola, né? Pois é. Uma coisinha ou outra. Bom, a Alice está aqui com a gente. Obrigada, Alice. Um prazer te receber aqui no Imprensa na TV. A Alice é do Rio de Janeiro. Ela está dizendo que ela esteve no Congresso da Abrage uma vez no Rio de Janeiro, que ela gostou bastante, e que ela gostaria de saber se as previsões, ela usou a palavra previsões, de que houvessem muitos protestos, muitas manifestações durante a Copa e, por consequência, muitos jornalistas agredidos, se isso, na opinião de vocês, se confirmou ou não, porque ela soube apenas de 2 jornalistas que acabaram feridas, que são as meninas da CNN, logo no começo da Copa, e depois as coisas parecem que se acalmaram, se vocês confirmam isso mesmo. Eu trouxe aqui, eu vou até pedir licença para ficar olhando para o computador um tempo, mas eu trouxe aqui a contagem que a Abrage faz de jornalistas agredidos. Então, a gente teve desde o dia 12 de junho do ano passado, a gente teve 198, se eu não me engano, 196 jornalistas agredidos. Agredidos, presos ou vítimas de hostilidade durante protestos, tá? Aqui não entra, por exemplo, o caso da Vera Magalhães, que foi presa agora enquanto cobria a prisão de um jornalista argentino. Isso não entra aqui porque a nossa ideia sempre foi como é a violência contra jornalistas dentro de protestos. Certo. Desses 196 casos de jornalistas agredidos, presos ou hostilizados dentro de protestos, 24 foram durante a Copa do Mundo. Então, sinto informar, não foram só essas 2 repórteres da CNN que foram feridas, houve bastante mais. Houve um repórter da Reuters, o Sérgio Moraes, que foi atingido por uma pedrada na cabeça em Belo Horizonte. Foi um caso muito horrível, ele ficou bastante mal, teve traumatismo craniano. Este, aliás, foi um dos únicos casos em que o agressor eram manifestantes. Na maioria dos casos, o agressor era a polícia. Infelizmente, isso é um padrão que a gente viu acontecendo nos protestos contra o aumento das passagens de ônibus, nos protestos de junho, que eram contra e a favor de muitas coisas, não saberia dizer aqui exatamente quais eram, mas aqueles grandes protestos. Depois, nos protestos durante a Copa das Confederações, depois os protestos por moradia, que aconteceram bastante na segunda metade do ano passado. Em todos esses protestos, a polícia sempre foi o maior agressor. Isso é uma coisa que preocupou bastante a Abrage. Claro. A gente chamou muita atenção para isso, porque é preocupante quando o próprio Estado ataca a liberdade de expressão, ataca a liberdade de imprensa. Então, sempre defendemos ações enérgicas. Fizemos esta contagem, que foi muito importante, porque ela
aumentou muito a visibilidade dos casos. Então, entidades internacionais passaram a olhar para o caso do Brasil. A CPJ fez um relatório. O Comitê de Proteção a Jornalistas acabou fazendo um relatório só sobre o Brasil. Então, nós trabalhamos muito próximo dele. Então, sempre que acontece alguma coisa, a gente envia essa contagem para eles. Esses jornalistas de que eu estou falando, eles são tanto de veículos tradicionais, de grandes televisões, são de portais, são de coletivos novos. A gente realmente não fez nenhuma distinção. Quer dizer, uma pessoa que estivesse lá cobrindo o protesto com uma câmera para colocar na página do Facebook dela mesma, porque ela acredita que ela é um repórter, ela acredita que ela tem um papel de transmitir uma informação de um lugar para outro, a gente contou essa pessoa também como um comunicador agredido, ferido ou que teve o seu direito de cobrir uma manifestação cerceado por violência, por prisão, por hostilidade. Foram casos gravíssimos, casos terríveis. A Abrage se preparou para protestos que pudessem acontecer durante a Copa do Mundo. A gente fez um guia de segurança para jornalistas. Sim. Traduzimos para 2 idiomas, né? Fizemos em português, traduzimos para o espanhol e para o inglês. Para distribuir, a gente mandou isso para os centros de imprensa da Copa. Eu ia te perguntar isso agora, como é que foi feita a distribuição? A gente mandou por redes sociais, muita gente compartilhou, a gente teve um bom número de downloads. Os parceiros internacionais mandaram esses links desses guias para redações que iam mandar pessoas para cá. Então, era um arquivo em PDF, ainda, para ser lido em celular, que foi feito com base em entrevistas com jornalistas agredidos, com base em vários guias internacionais de procedimentos e com bastantes dicas, bastante práticas e que eram voltadas para a realidade do Brasil. Então, se eu devo ou não usar identificação, se eu devo ou não estar no meio da passeata, como é que eu me preparo para ir para um protesto, qual protocolo eu devo usar em relação à comunicação com a redação. Então, teve uma série de nuances do que uma pessoa pode fazer para se proteger, para evitar uma prisão, uma agressão, uma hostilidade durante um protesto. A gente compilou nesse guia. Felizmente, a previsão de muitas pessoas não se realizou. E houve muito menos protestos e protestos muito menos violentos do que no ano passado, né? Tanto para jornalistas quanto para a população em geral. Então isso me parece positivo, que não tenha havido tanta violência. Infelizmente, ainda há violência, infelizmente. Eu ia te falar que o ano ainda não acabou, né? A gente está entrando num período eleitoral que promete ser bem difícil, né? Eu acredito que vai ser bem difícil no âmbito da disputa judicial por conteúdo, talvez mais até do que na parte de violência. Eu acho jornalistas internacionais dançaram aqui no Brasil, na verdade, foi com assaltos, né? Vários assaltos. Eu nem vi no começo, vários assaltos. Teve um jornalista que foi assaltado na Praça da República, ali do lado onde fica a redação da imprensa. Desceu daquele ônibus que vai do aeroporto de Guarulhos até o centro da cidade, desceu ali, já ficou sem mala, sem dinheiro, sem nada. Pobrezinho. Alguns assim. E 2 mortes, infelizmente, 2 jornalistas argentinos em acidentes, 2 fatalidades, né? Que são... tem uma entidade internacional que chama International News Safety Institute, o INSE, Instituto Internacional para a Segurança da Imprensa. Eles fazem uma contagem interessante de casos de mortes de jornalistas. O CPJ, a Abrage, a gente sempre leva em consideração mortes violentas, mortes matadas, né? Então, o repórter sai para trabalhar e é vítima de uma emboscada porque a sua morte estava relacionada ao trabalho jornalístico. No caso do INSE, eles também consideram como ambiente seguro para o jornalista toda a infraestrutura do país em que ele está. Então, para o INSE, são 2 mortes de jornalistas que refletem, no primeiro caso, a péssima condição da Fernão Dias, que foi onde a repórter sofreu um acidente de carro. E no segundo caso, eu não sei se a gente pode chamar de acidente, porque, mais uma vez, era a polícia fazendo uma perseguição de um carro roubado. Quer dizer, um crime patrimonial contra um carro acabou levando a vida de uma pessoa que não tinha absolutamente nada a ver porque a polícia estava numa perseguição em alta velocidade. Então, não sei se o nome disso é acidente. Eu acho que é uma questão de protocolo que eu considero muito equivocado. Não entendo muito de segurança pública, mas considero bastante equivocada essa ideia de colocar em risco uma cidade inteira perseguindo quem está roubando um automóvel. Isso é verdade. Bom, ainda perto do aeroporto, né? Porque foi ali em Guarulhos. Foi em Guarulhos, é verdade. Bom, gente, a gente vai mostrar agora para vocês ainda sentirem esse gostinho de congresso. Esses vídeos que a gente está vendo, Thaís, desculpa interromper. Legal até dar endereço pro pessoal do congresso passado. Eles estão no nosso canal do YouTube, né? Que eu não sei exatamente o endereço, mas é só colocar a Abrage no YouTube.
dá para encontrar o nosso canal. Não sei se é /Abrage, às vezes alguns espertalhões pegam o nosso nome nas nossas redes antes da gente conseguir. Mas esses vídeos foram feitos por um grupo de estudantes que fez a cobertura oficial do Congresso. Que bacana. Então essa cobertura também fica disponível na internet depois que o Congresso acabe, e é o grande registro que a gente tem desse grande encontro. Então, são textos sobre praticamente todos os painéis que aconteceram. Neste ano já estamos organizando a cobertura também. São estudantes de jornalismo do projeto Repórter do Futuro. Do Uboré. Da Uboré, exatamente, que tem o apoio da Abrage desde que a Abrage foi fundada. Então, esses jovens estudantes se reúnem numa redação instantânea, se entrosam ali nesses 3 dias e produzem conteúdo alucinadamente. São quase 60 reportagens por dia que eles colocam no ar. Queria contar para vocês que o Portal Imprensa vai estar lá também, viu? Fazendo uma cobertura do Congresso, etc., como mídia apoiadora, inclusive. Exatamente. Né? A gente vai estar lá. Viu? Antes da gente responder mais perguntinhas que a gente tem aqui, a gente chama o último vídeo, que é para vocês sentirem mais esse gostinho e terem vontade de ir no evento, que vai ser quando, Guilherme? 24, 25 e 26 de julho, aqui em São Paulo, na Universidade Anhembi Morumbi. Inscrições pelo site www.abrage.org.br. As inscrições vão até o dia 20 de julho, tá? Que é um domingo. Não percam. Então vamos lá ver mais um videozinho. O programa está quase chegando no final. Vamos lá. Que quem quer dar informação de qualquer natureza, sigilosa, oficial, pública, declarações, opiniões, etc., prefere o jornalista da própria terra, porque vai aparecer no jornal, eventualmente, ou o assunto, ou ele próprio vai aparecer no jornal fazendo campanha eleitoral, ou seja, até para ser presidente da Federação das Indústrias da França, sei lá, ou vai aparecer no jornal os podres que ele quer revelar. Parece que aparecendo no Jornal do Brasil os podres da França, da Hungria, da Polônia, para ele não tem a menor relevância. Essa a grande dificuldade é essa. Mas mesmo que você tem que tomar aqui dentro, você tem que checar com 1, 2, 3, 4, 5, 10 fontes, contrastar cada informação com uma porção de gente. E de saída, o primeiro passo é o seguinte, sabe, qual é o interesse da pessoa naquela informação. Se a informação dada é contrária, teoricamente contrária aos interesses dela, você já toma com mais segurança, porque não teria sentido ele dar uma informação que o contrariasse. Mas mesmo assim você tem que contrastar com 300 outras fontes, com quantas fontes for possível contrastar. Hoje, na verdade, a pauta é tão diversificada, vem de blogs, vem de sites, cada vez você tem mais sites internacionais com informações de países periféricos, sei lá, tem revistas no Marrocos, por exemplo, tem uma revista chamada Tal Qual, em francês, que é realmente brilhante, que te pauta realmente, quer dizer, não é mais o New York Times, o Financial Times, etc. Agora, você só pode ser pautado realmente de fora para dentro, porque a menos que você tenha um corpo de correspondentes tão numeroso, tão pletórico, que te permita ser pautado, ser pautado pelos próprios correspondentes. Mas enquanto isso não acontece e não está à vista que isso vai acontecer, você tem necessariamente que ser pautado de fora para dentro. É muito difícil. Em primeiro lugar, você para informar sobre o Vaticano deveria ter estudado pelo menos elementos de teologia, de psicologia, porque é um mundo muito hermético, muito de segredo, não tem fontes. Aí então tem que ter um pouco a habilidade do jornalista de buscar fontes indiretas para poder saber alguma coisa, porque diretamente não tem informações. É uma coisa completamente oficial. Os bispos lá eles não falam. Então você tem algum amigo que de vez em quando te conta. E sobretudo importante a interpretação, saber interpretar os documentos e mesmo a informação oficial. Por isso eu falei que tinha que estudar semiótica, para saber o que falam sem falar. Porque a vezes falam sem falar. Então aí é por isso que é a informação mais difícil de cobrir a do Vaticano. Muito tempo, tem que estar lá, ir aprendendo, é uma universidade,
Depois depende também da preparação que tem o jornalista, também outras coisas, a experiência que tem, você tem que ter uma experiência, saber por onde pode entrar, onde podem estar as fontes, então depende de cada caso, mas não é uma coisa que chega em uma semana já é um experto do Vaticano, não, porque é um mundo mais complexo de tudo, mais que a política, mais que a ciência, mais que nenhuma. De volta aqui com a Imprensa na TV, quase no final do programa, infelizmente. Passa rápido ou não passa, Guilherme? Passa super rápido. Eu tinha um monte de coisa para falar desse vídeo, vou pular. Porque afinal, Juan Arias também vai estar no nosso congresso esse ano. Aliás, de novo. como ele estava falando, são 200 palestrantes, né? 200 palestrantes, todo mundo vai estar lá, não tem jeito. São 200 jornalistas do país praticamente, então vai estar todo mundo lá. 200 grandes jornalistas. Guilherme, eu queria que você desse de novo o site de vocês, as datas e a forma de inscrição para as pessoas poderem ir atrás de vocês e se inscreverem para o congresso, porque vale muito a pena, gente. Vocês devem estar lá, porque é importante para a carreira, é importante como curiosidade, como... Para fazer contatos. Não, exatamente. Network é tudo nessa vida, né? Então... Todo mundo fica lá. A gente tem uma área especial de circulação de pessoas cuja ideia é exatamente aproximar pessoas com interesse em comum. Então, o congresso funciona assim. Primeiro, rápida explicação. Como eu disse, em cada horário a gente tem 11 a 14 painéis que acontecem ao mesmo tempo. E aí, como é que eu faço para escolher? Você escolhe antes. Então, você entra no site www.abrage.org.br, faz a sua inscrição, faz o pagamento da taxa de inscrição e aí você tem acesso a montar a sua própria grade. Então, você vai lá e olha, primeiro horário, tem essas 14 palestras, o que me interessa daqui? O Juan Arias, pum, escolhi. No segundo horário, pum, escolhi, pum. E você monta essa sua grade. Quando você chegar lá, você já sabe exatamente para qual sala você vai e o que você vai assistir. E quando você entra numa sala, por exemplo, tem um painel que é sobre como o IPTU pode influenciar o desenvolvimento de uma cidade. Vem especialistas do Instituto Lincoln, que é um instituto internacional que se dedica à política urbana, e esses especialistas vão passar 1h30 discutindo como o IPTU é uma ferramenta de ação dentro do desenvolvimento urbano. Quer dizer, quantas pessoas estarão nessa sala? Talvez muito poucas, mas 15 pessoas, mas serão 15 pessoas que têm exatamente essa área de interesse. Tem outro painel sobre cobertura de saúde, que a Cláudia Colucci é a madrinha dela. Sim. A gente pediu para a Cláudia nos ajudar a montar um painel sobre cobertura de saúde. Quantos repórteres estarão lá? Serão centenas? Não. Mas quem estiver lá serão repórteres que têm grande interesse na área de saúde. Então, esses repórteres se conhecem nessa sessão, certamente eles têm assunto depois para ficar conversando no intervalo, e você já faz um novo contato, tem um novo amigo naquela área, gente para trocar fonte, gente para trocar informação, gente para pedir ajuda. Todo o espírito da Abrage é bastante colaborativo, a despeito do que se pensa da imprensa e dos jornalistas. Pelo menos no nosso congresso, o que a gente vê é uma grande generosidade de grandes repórteres atendendo pessoas que estão saindo da faculdade agora, gente trocando informações, trocando fontes, isso é muito legal, muito bacana. Trocar essas figurinhas é muito bom, né? Super importante. Todo mundo está ganhando. E o site? www.abrage.org.br, inscrições até o dia 20 de julho. Certo. Congresso são 3 dias, 24, 25 e 26 de julho, quinta, sexta e sábado. Ok, gente, não percam, vale muito a pena. Bom, o papo estava bom demais, então eu não vou fechar com o vídeo hoje, vou fechar com o Guilherme mesmo. Guilherme, eu queria te agradecer por ter vindo, muito obrigada, viu? Que Imagina. a TV agradece. Vocês podem assistir esse programa de novo, na íntegra, vocês sabem, pelos nossos canais, lá no YouTube, ou então direto no Portal Imprensa, então www.portalimprensa.com.br/imprensa na TV. Se quiserem continuar falando com a gente a respeito do tema, usem as hashtags Imprensa na TV ou a hashtag TV da Internet e a gente continua falando. Semana que vem, estou aqui de volta com vocês, então, das 3 às 4 da tarde, ao vivo, falando mais sobre jornalismo, provavelmente sobre futebol, sobre a cobertura da Copa do Mundo aqui no Brasil. Então, um beijo para vocês, fui, até a semana que vem.